quais são as melhores e as piores partes de cursar filosofia. Enfim, eu sou Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Tem muita gente que sempre quis fazer filosofia, tem outras pessoas que acabam se apaixonando ao longo do caminho, mas a verdade é que, embora seja um curso muito bacana, a filosofia, o curso de filosofia tem vários pontos positivos e outros não tão positivos assim. E isso costuma mexer com a gente, né? A gente fica querendo saber quais são os pontos positivos de fazer filosofia e quais são os pontos negativos de encarar uma graduação em filosofia. Essa dúvida, que foi a dúvida de muita gente, é a dúvida de muita gente, foi uma dúvida minha logo quando eu entrei, também foi a dúvida da Maria Del Montes, que deixou essa dica aqui, essa sugestão de vídeo aqui em um comentário de um vídeo aqui do canal. Enfim, então já antes de responder a Maria, que então esse vídeo é dedicado a ela e a todo mundo que tem essa dúvida, eu já faço um convite a você também. Se você tem alguma sugestão de tema que quer ser aqui falado, tratado no canal, é só deixar aqui nos comentários. Ou então ir lá no meu Instagram, lá a gente pode conversar de forma mais espontânea, de forma mais informal, e lá você também pode dar a sua sugestão de tema para vídeo aqui no canal. Enfim, agora chega de papo, convite feito, bora pro vídeo, bora explicar quais são os pontos bacanas, legais de fazer filosofia e aqueles pontos não tão legais assim. Bom, vamos começar aqui falando dos pontos ruins, entre aspas, né? Os pontos não tão positivos assim de fazer filosofia. É muito engraçado que no primeiro período ali de filosofia, toda vez que eu tenho contato com alguns calouros em filosofia, muitos gostam da atividade de pensar, de refletir sobre o mundo, sobre a vida, sobre a política, mas eles se deparam numa situação que é muito engraçada. Eles não gostam de ler. Então, liga o alerta. Se você está aqui, está pensando em entrar e você entrar no curso de graduação em filosofia e você não gosta de ler, meu amigo, não entre. O curso de filosofia ele é basicamente leitura. Então, um ponto que eu acho não tão positivo assim, na verdade eu acho positivo porque eu adoro ler, mas um ponto que é negativo para muitas pessoas é que o curso de filosofia ele exige uma carga de leitura gigantesca. Para ser honesto com vocês, ser bem assim honesto e direto, não conheço até hoje nenhum curso que exija mais leitura do que o curso de filosofia. Nem nas humanas, nem nas outras áreas. Para mim, o curso de filosofia até hoje foi aquele que eu me deparei com o maior quantitativo de leitura. Porque, como diz uma amiga minha, também professora de filosofia, o curso de filosofia, assim como a maioria dos cursos de humanas, eles funcionam como uma pirâmide. Você começa lendo um livro, começa no topo da pirâmide, mas para entender esse livro você tem que ler outros dois, mas para entender esses dois livros você tem que ler mais 4 e assim vai, para você dar conta de um tema. É claro que aqui isso é uma metáfora, mas é mais ou menos assim mesmo que funciona. Você lê um livro para entender aquele, você lê outro autor, para entender aquele autor, você vê que ele dialoga com o outro e você não para de ler nunca, é muita leitura. Então esse é um ponto que se você não estiver ali acostumado ou tiver uma certa ojeriza ali, um nariz torcido para a leitura, você vai se embaranar. E tem uma outra coisa que também está relacionada à leitura e que muita gente acha que é um ponto bem complicado, que é, nem sempre, para não dizer quase nunca, a leitura em filosofia é agradável, no sentido de ser uma leitura leve, como uma literatura tranquila. Não. Vários textos são dificílimos, muito indigestos. Você vai ficar ali, às vezes, horas para ler 2, 3 páginas e entender. Pega um Kant, o Kant eu ainda acho mais tranquilo, mas um Hegel, por exemplo, um Heidegger, é extremamente denso, muito difícil. Então, o curso de filosofia ele não só exige muita leitura, como a leitura é difícil. Então, esses são pontos muito realmente ruins, negativos do curso, né, em certo sentido. Até porque, por ser muita leitura, uma carga de leitura muito alta, e ser uma carga de leitura, um tipo de leitura difícil, isso faz com que sobre pouco tempo para você ler outras coisas. Por exemplo, eu demorei muito tempo, confesso para vocês, abro meu coração, muito tempo para ler literatura mesmo, assim, pegar um livro de literatura. Porque eu não tinha tempo. Eu lia tanta filosofia, era tanta coisa para ler, que eu quase não tinha tempo para pegar um livro de literatura maior ou ler poemas com mais tranquilidade. Eu sempre deixava isso de lado. Então essa questão do tempo de leitura é algo também ruim, porque você acaba tendo tempo tomado por outras leituras, que são leituras de filosofia, e as leituras mais agradáveis, mais amenas, acabam ficando um pouquinho de lado, você acaba tendo
menos tempo. Então eu acho que todos esses aspectos relacionados à leitura são pontos, em certo sentido, negativos do curso, não tão bons assim, digamos. Mas existem outros dois que eu acho que a gente tem que ficar também alerta, né? Tem que levar em consideração. O primeiro deles, que foi durante alguns momentos espaçados da minha vida um problema, e é um problema para muita gente, para mim não é tanto um problema, como eu disse, foi só em alguns momentos que eu senti isso de forma mais evidente, é que na filosofia você quase nunca tem um produto final, você não tem uma materialidade. Você não é um engenheiro, um artesão, um designer que produz um produto, que vai ver um produto no final do seu esforço acadêmico. Ou um advogado que depois ali também, um advogado não, um estudante de direito que faz uma peça jurídica muito legal. Enfim, o estudante de filosofia, ele até tem ali, pode produzir um artigo, pode produzir uma monografia, só que isso são só portas de entrada para você continuar discutindo. Então esse excesso de teoria e quase ausência absoluta de prática, de algo prático, palpável, materializável, é algo que faz com que muitas pessoas desanimem. Então, se você é alguém ligado muito à prática, alguém ligado um pouco a apelo teórico, mas mais ligado a essa questão objetiva, fique esperto, porque isso você não vai ter muito na filosofia, não. Essa coisa de botar a mão na massa e sentir, né, algo que você produziu. Isso é bom você ficar de olho. E tem uma última coisa aqui que eu vou mencionar, que é um ponto que às vezes me incomoda, embora nunca me incomodou tanto, que é a má fama, né, que a filosofia costuma ter, uma fama completamente idiota e não tem nenhuma relevância, nenhum apelo com a realidade, que é achar que todo filósofo é maconheiro, todo filósofo é drogado, todo estudante de filosofia fuma maconha, ou fica viajando na maionese, ou fica discutindo coisas aleatórias. Às vezes isso é ruim, né? É um ponto negativo do curso, porque você vai lá, vai querer discutir, vai querer conversar, discutir não, né? Sentar numa mesa, e dependendo dos seus amigos, aquela roda, se você falar que faz filosofia, algumas pessoas podem ali torcer o nariz, então é algo que muitas vezes me incomodou ao longo da minha juventude. Hoje não, hoje eu estou aqui um macaco velho, já estou velho, já não preciso mais me preocupar com isso. Mas é algo que algumas pessoas podem, digamos, sofrer mais com isso. Então esses são os pontos que eu acho não tão bons assim do curso, são pontos negativos em certo aspecto. Mas, como eu disse, também tem vários outros pontos muito positivos e é para eles que a gente vai agora. O primeiro ponto positivo que eu menciono assim de cara é você ganhar uma visão ampla sobre os mais diversos assuntos. Não confunda isso com saber de tudo, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas fazer filosofia de forma séria me deu uma bagagem teórica muito legal sobre cultura, sobre música. Feliz, você aprendeu música na filosofia? Sim, em certo aspecto sim, porque fiz amigos ao longo do curso que tinham essa via cultural, acabei aprendendo com eles. Vale lembrar que normalmente o estudante de filosofia ele tem esse perfil mais ligado à cultura, então você aprende. Mas não é só isso, o próprio curso também te oferece um olhar mais amplo sobre a política, sobre a ética, sobre a ciência, sobre a história, sobre diversos temas. E é muito, mas muito legal você sentar numa mesa de conversa, numa roda de conversa e ter o que conversar com as pessoas. E a filosofia ela te dá muito isso. Tá, não vai virar aqui um chato de galocha e ficar o chatão da mesa falando só de filosofia. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você ter um mínimo conhecimento. Alguém começar a falar de política, você ter um mínimo de discernimento. Alguém começar a falar de ciência, você ter um mínimo de discernimento. De história, você também ter. Então é essa bagagem elementar. Ter coisa para dizer, ter uma conversa mais agradável. Isso eu vi assim com muitas pessoas, acontecer com muitas pessoas, elas entrarem no curso, às vezes muito tímidas ou com pouca bagagem de conversa, e ao longo do curso elas adquirirem essa bagagem, perderem um pouco da timidez e, sobretudo, terem maior fluência em vários espaços, uma maior tranquilidade de versar sobre vários assuntos diversos. Então essa visão uma visão ampla das coisas, a filosofia te dá e poucos cursos te oferecem essa possibilidade. Mas não é só isso. Há uma outra coisa, e aí é uma coisa mais ligada à prática, que a filosofia te dá, e está um pouco ligado aos pontos negativos, mas aqui é um ponto positivo, que é, direto ao ponto, quem lê livros de filosofia, quem lê textos de filosofia clássicos, lê qualquer coisa, sendo direto.
É gigante a diferença que eu vejo entre os meus colegas, entre alguns alunos que fizeram ou fazem filosofia, a facilidade com que essas pessoas têm quando encaram outro curso. Por exemplo, tem um amigo meu que fez filosofia e depois foi fazer direito, e aí era notório que ele tinha uma facilidade de entender os textos muito tranquila e vários amigos de curso dele tinham muita dificuldade. Por quê? Porque não estavam acostumados a essa leitura mais puxada. Então é isso que eu quero dizer. A leitura filosófica, ela te, digamos, aguça, ela te, como se ela te alinhasse, né? Ela te amolasse, vamos falar assim, né? Ela te amola para leituras mais densas. Você fica mais suave quando pega um texto para ler. Então, realmente, o aperfeiçoamento da leitura é algo que a filosofia também proporciona. E uma outra coisa que eu posso mencionar aqui, só para o vídeo não ficar muito extenso, é a aquisição de um olhar crítico. Felício, o que é o olhar crítico aí que você quer dizer? Olhar crítico não é de criticar as coisas. Olhar crítico não é de você se achar um mais inteligente. Vou pegar aqui a raiz da palavra crítica, né? Ou da palavra, aliás, vou usar uma outra palavra que talvez vocês entendam melhor. Nós, ao fazermos filosofia, nós adquirimos algo que é muito bom, que é um olhar analítico. O que é análise aqui? Dividir as coisas em parte. Está tendo uma discussão no seu trabalho, na escola, na sua família, está tendo uma discussão na sua casa, você aprende a ter esse olhar analítico, que é parar um pouco, pegar o problema, dividir em partes para tentar entender como que elas se reconectam ou conectam e aí tentar resolver. Esse olhar analítico de dividir o problema, olhar ele por vários aspectos, para quem faz filosofia de verdade, no sentido de levando a sério, ele vem. Uma hora que você começa sem, mas ao longo do curso você vai adquirindo esse olhar crítico, esse olhar analítico de pegar um problema, ver por vários ângulos, dividir em várias partes, depois juntar para tentar entender melhor. Vem, com o tempo esse olhar vem. Eu acho que de tudo que eu falei aqui, não sei se é a melhor coisa, mas com certeza é a mais eficiente, a que mais me ajuda no dia a dia. É esse olhar crítico, analítico, de pegar e entender um problema por vários aspectos para tentar sair de situações no trabalho, na vida ou em situações teóricas diversas. Enfim, esses são alguns dos pontos positivos e negativos de fazer filosofia. Mas é claro que existem vários outros aqui que eu nem mencionei, como, enfim, né, questões de salário, questões de várias questões financeiras ligadas a isso, a valorização. Mas existem mais além da valorização, e se você tem alguma ideia também de pontos positivos ou negativos para além desses, você pode deixar aqui nos comentários. E se você tem alguma sugestão de vídeo, como eu disse, você pode ir lá no meu Instagram ou deixar aqui. É isso, espero que tenha sido útil para você, que você tenha gostado desse vídeo, e se gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, pois toda semana nós temos aqui 2 vídeos novos para você. É isso, espero que você tenha gostado, tchau, tchau, até a próxima!